TV Artilheiro. Sobre esse momento que passa o Juventude, uma goleada que o Juventude sofre, mais uma na Série A do Campeonato Brasileiro. Tu tens mexido na equipe frequentemente e não está conseguindo o resultado, Fábio. O que é possível tirar ainda desse plantel do Juventude? Temos feito dentro do dia a dia o trabalho que nós temos que fazer em relação aos atletas. É um momento difícil, é um momento complicado, um momento pelo qual a gente não havia tido e não havia passado, isso já tem perdurado 3, 4, 5 jogos praticamente. A busca ela tem que ser constante, sabemos da questão nossa mental também, que principalmente com um gol muito cedo, como foi o jogo de hoje, isso acaba nos prejudicando, isso acaba trabalhando. E isso é algo que a gente está trabalhando, a gente precisa trabalhar, a gente precisa recuperar mentalmente. Nossos atletas eles têm que estar com uma força mental muito grande. Nós aqui também, como clube, como comissão, todos têm que estar com essa força mental para buscar isso e para que a gente consiga voltar a ter resultados positivos. Não é fácil, peço desculpa também em relação ao torcedor, tá? Em relação a isso, que não é o trabalho que a gente está fazendo, não é o que a gente quer, não é o que os jogadores querem. E a gente sabe disso e sabe do tamanho da questão do clube e do trabalho que foi realizado e está sendo realizado. Mas esse é um momento muito difícil, e complicado, mas quem consegue, só pode fazer isso, somos nós, atletas, comissão, quem está dentro do processo ali, trabalhando dia a dia, que consegue ter capacidade para poder dar a volta por cima e fazer algo para que consiga conquistar uma vitória, que essa vitória automaticamente muda essa chave e começa aí as coisas positivamente a se tornarem novamente. Professor, boa noite. Marília Gabriela, do Mosaico Esportivo. Professor, entrar no Z4 no próximo jogo em casa, como é que é pedir o apoio da torcida? Porque é contra o Fluminense, que vem bem, está na 5ª colocação. Então, eu queria que o senhor fizesse o pedido para a torcida acompanhar o clube e também o senhor falasse sobre esse próximo jogo, porque vai ser bem complicado para o Juventude diante da atual situação. Muito obrigado. Vivi isso ano passado na chegada, primeiro jogo nosso em casa, a gente acabou perdendo e automaticamente, posteriormente a isso, a gente conseguiu ter resultados positivos. Então, novamente, eu acredito muito nessa questão do torcedor, o Jacone é a nossa casa, é nosso local de trabalho, é onde a gente se sente bem e é onde a gente conquistou grande parte das vitórias esse ano, boa parte, 80% das nossas vitórias, 90% foram jogos que nós realizamos dentro do Jacone. Então esse é o pedido que a gente faz, tá, em relação a isso, para que a gente consiga sair desse momento, que é um momento difícil, é um momento complicado, ninguém está feliz com isso, ninguém está feliz, direção, ninguém está feliz com isso. E nós também, com os atletas, também não estamos felizes, mas é um momento que a gente tem que ter para a gente consiga recuperar, principalmente como eu falei para você anteriormente, essa questão dessa capacidade nossa, anímica, que ela tem que estar melhorada para a próxima batalha, para o próximo jogo nosso. Teu time ele sempre foi muito organizado, Fábio, e é uma coisa que tu bate muito na tecla, que é uma das tuas premissas desde que chegou ao Juventude. Tu consegue ter noção do que aconteceu para desencaixar o Juventude, começar a tomar tantos gols? Aonde foi que o Juventude se atrapalhou? Porque deixa de ser uma oscilação e passa a ser uma queda de rendimento, essa sequência ruim do Juventude. Perfeito. 2, 3 coisas que têm incomodado bastante, que é nosso jogo com a bola, que era um jogo eficiente, que era um jogo bom inicialmente, a gente não tem conseguido jogar com ela, está tendo dificuldade, por exemplo, na fase 1 de construção. O segundo momento é esse espaçamento que o nosso time não tem sustentado grande parte do tempo, que era algo que a gente não tinha. A gente era um time que não gerava espaço, era um time que vivia de uma forma bem compactado. A gente precisa recuperar comportamento, precisa fazer isso novamente, mas a maior parte do tempo possível, inclusive com relação à bola parada também, que era algo que anteriormente, ao momento da primeira derrota, que foi o momento contra o Flamengo, a gente não tinha vivido isso, a gente não tinha passado por isso. E esse é o momento que a gente sabe que animicamente a gente tem que buscar força, tem que recuperar, tem que crescer, tem que evoluir, e só com a força de todos dentro do clube a gente vai conseguir fazer isso. Inclusive, peço desculpa novamente para o torcedor pelo resultado hoje, mas nós estamos trabalhando e fazendo dentro do que a gente tem possibilidade do possível aquilo para a gente consiga sair desse momento e dessa fase ruim que o clube está vivendo hoje. Ô, professor, prazer estar falando com você. Dentro desse resultado, né, do Juventude, mais uma vez com um placar elástico fora de casa, o time tem a pior defesa do Campeonato Brasileiro. O quanto que a falta de consciência mesmo dentro da partida, né, o time sofreu um gol, depois sofreu o segundo, terceiro, até o quinto, quanto que isso prejudicou, né, o comportamento da equipe ao não saber, por uns certos momentos,
priorizar até mesmo o sistema defensivo para não deixar esse placar elástico ser construído, né? Já havia acontecido contra o Flamengo, aconteceu agora contra o Fortaleza. Quanto que isso prejudica, né, a própria caminhada de vocês, né? Você tinha, claro, a expectativa de vir aqui para o presidente Vargas conquistar pelo menos um ponto. Então, qual o tamanho dessa frustração para você e para o elenco, considerando o resultado de hoje? Gigante, uma frustração gigante. Por aquilo que a gente já mostrou, que a gente já desempenhou, o passado ficou. Temos que ver agora o próximo jogo, temos que ver o trabalho que vai ser feito, realizado, temos que pensar no próximo adversário. Temos que fazer um bom resultado em casa, é importante isso, pelo momento. Precisamos ganhar o jogo contra o Fluminense, ponto. Acho que esse é o objetivo principal. Essa inconstância, esse movimento que hoje a gente vê o nosso time inconstante, inicia, faz, depois de um certo período acaba não fazendo. Esse é o foco, esse é o objetivo nosso. A gente precisa ter esse tipo de atitude, precisa ter esse tipo de comportamento eficiente novamente, para que a gente volte a conquistar pontos, volte a fazer um bom jogo e um jogo equilibrado, que é o que sempre a gente prezou aqui. E hoje nós estamos conseguindo fazer isso. Professor, voltando aqui, o presidente Vargas, em 2023, foi cenário de um belíssimo acontecimento, o retorno para a Série A. Hoje, o goleiro Marcão, a completar o 4º gol, chutou a bola para bem longe, bem aflito. Como tratar o psicológico dos atletas também nesse momento? Porque, como o senhor falou agora há pouco, né, é um momento muito delicado, mas que também mexe bastante com o próprio elenco. Obrigada. Não vi, né, a questão do lance em si, mas, como eu falei anteriormente, é algo que nós temos que ter essa capacidade mental e sempre vamos passar dentro do futebol por frustrações e por momentos ruins. O momento é ruim, é um momento péssimo, a gente tem ciência disso, tem consciência disso. Não é eu vim aqui e falar outra coisa que não é isso, porque é um momento péssimo, é um momento muito ruim. Agora, cobra e fale de nós essa capacidade que nós vamos ter que ter. Se a gente quer jogar em alto nível, a gente está numa Série A do Campeonato Brasileiro, está no momento desse, a gente precisa ter isso dentro dos nossos jogadores. E isso os jogadores têm, a gente precisa rebuscar isso, fazer isso novamente para que a gente consiga ter essa confiança e essa convicção de fazer esse jogo em casa e fazer esse jogo bem. Eu acho que esse que é o grande objetivo nosso, fazer esse jogo bem e conquistar os 3 pontos. Nada mais que isso. Tem que ser muito claro, tem que ser muito direto em relação a isso também. Juventude passou o primeiro tempo sem finalizar em gol, Fábio. Talvez teve uma chance em gol, que foi até o contra-ataque que sai um dos gols do Fortaleza. Te pergunto que nesse período que tu tem no Juventude, tu conseguiu manter a equipe numa Série A do Campeonato Brasileiro, sabe a exigência que tem, a tua experiência no futebol, o Fábio Matias, técnico, conhecendo como é e como são os dirigentes no futebol, manteria o Fábio Matias treinador, se fosse dirigente, e como torcedor, manteria? Se sim, por quê? Como torcedor, com certeza não. Como torcedor, não. Eu acho que é isso que é uma clareza que a gente tem que ter em relação a isso. Mas, em partes, em relação ao torcedor, nós somos avaliados diretamente também em relação ao trabalho. A gente tem feito o trabalho da melhor forma possível, dentro daquilo que a gente acredita e dentro daquilo que é objetivo. E a gente sabe disso, que quando você faz as coisas da melhor forma possível, em algum momento você tem que colher frutos bons. O momento nosso é ruim, o momento nosso é muito ruim. Então, esse momento e essa questão dessa colheita, ela tem que ser feita em algum momento, pelo tudo que a gente faz. E não é só o Fábio é o líder ali, mas eu falo direção, funcionários, está todo mundo trabalhando em prol. E a gente, não, desde quando a gente iniciou a competição ou veio para o ano, a gente saberia das dificuldades que a gente teria. A gente sabe que é difícil. A gente sabe que é difícil a permanência, a gente sabe que é difícil manter o clube no patamar que ele está hoje na Série A. Mas se eu vir aqui, cabeça baixa, aqui reclamar isso e aquilo, isso não vai resolver nada. Eu acho que o principal foco nosso é continuar o trabalho. Precisamos trabalhar, minha gente. Precisamos continuar trabalhando, fazendo as coisas do jeito que a gente está fazendo e fazer melhor. Se a gente tiver que fazer melhor, nós vamos fazer melhor. Eu acho que esse é o grande segredo disso. E, cara, de novo, você fazer alterações e mudanças, beleza, você muda. Só que muitas vezes a mudança não é o melhor processo. A gente sabe disso, porque a gente tem algo dentro do clube também, que a comissão e o pessoal que está aqui sabe disso, que é essa questão do trabalho. E o trabalho, ele está sendo bem feito. Os atletas têm acreditado nisso. Agora, a partir do momento que você não tiver convicção, não tiver mais, ótimo, tem que acontecer. Mas como eu falei, nós não podemos pensar, infelizmente, com a cabeça do torcedor. O torcedor está sofrendo, o torcedor está triste. Eu sei disso, eu sinto muito. Eu tenho um sentimento de frustração quando acontece esse tipo de situação muito grande. Eu sou o cara, talvez, que fique 2 dias, 3 dias aí, com o restante de pessoas aqui, que não vamos dormir. Tem outros atletas também. Nós vamos passar a noite hoje, nós vamos varar a noite hoje aqui sem dormir, refletindo, fazendo as coisas. E eu não consigo, eu não tenho essa capacidade de deitar na cama e ficar e falar, beleza, acabou o jogo, zerou. Eu não tenho, porque eu me cobro muito. Eu sou uma pessoa que me cobro muito. Eu sou uma pessoa que
que eu penso muito nisso, em relação principalmente à questão de cobrança. E não consigo, eu não aceito o que aconteceu hoje. Eu não posso aceitar. Como os atletas também não podem aceitar, e a gente não aceita isso. Acredito muito nisso. E isso é a questão da indignação que a gente precisa ter para a gente buscar alguma coisa diferente dentro daquilo que a gente quer, ainda dentro do nosso processo. Nós temos mais à frente uma parada. A parada dá para se reorganizar novamente. Se tiver algum problema, alguma situação que a gente veja que a gente precisa fazer. Agora, até lá, nós temos 3, 4 jogos, nós precisamos sair disso. Nós temos que sair disso. Não tem outra alternativa no momento da gente pensar de outra forma ou pensar algo que seja diferente disso. E esse é o objetivo. O objetivo é esse. E essa convicção tem que ter. Vai ser um trabalho difícil, vai ser difícil pra caramba. Ninguém falou que ia ser fácil. Eu sei disso. Eu sou o cara que mais sei disso, que as coisas não vão ser fáceis. E nunca foram. Para o Juventude em si, para o clube, para a torcida, a gente sabe disso. Então eu peço até desculpa eu estender um pouco, tá, Bruno? Isso. Mas é muito por isso, pelo momento que nós estamos vivendo, por aquilo. Vocês têm acompanhado muitas vezes o trabalho, vê as coisas que estão sendo feitas. Nós fizemos várias coisas, nós vamos continuar. Agora, até quando? Não sei. Agora a gente tem que ter ciência que a gente está fazendo o nosso melhor. Esse é o objetivo nosso. E nós estamos trabalhando. Isso eu garanto para vocês. A gente trabalha. Vai ser 1, 2 dias agora aqui, como eu falei para você. Nós já temos que mudar a chave, temos que pensar em outras situações para a gente consiga mudar a situação hoje atual nossa. É muito fácil aqui eu chegar aqui hoje e só responder pergunta do jogo. É fácil. Mas não é o problema do jogo em si só. Nós temos que ter capacidade agora de mobilização. Que foi algo que quando a gente chegou no passado a gente teve, foi algo que a gente viu presente no gauchão em muitos momentos. O início da nossa competição foi muito bom. A gente sabe que a gente tem capacidade para fazer isso novamente. Agora, nós precisamos mobilizar. E isso vai muito da questão da parte mental e da parte anímica nossa. Se eu que sou líder chegar lá agora para os caras, cabeça baixa, olhando para baixo aqui, derrotado, a gente foi derrotado no campo, agora não posso ser derrotado na questão nossa, do nosso ambiente. Isso aí jamais. Isso aí é a mudança que a gente precisa ter. Então vai muito por isso. Tá, Bruno? Desculpa estender um pouco a pergunta, mas é um momento necessário, pelo contexto, pelo cenário e pelo momento que a gente está vivendo hoje. TV Artilheiro.